Podemos sentar com os irmãos e juntos meditarmos ou procurarmos entender o que Jesus hoje tentou nos explicar. Vocês têm vindo à missa? Espero que sim, né? Vai embora, você não tem que deixar de ir para a missa. Vocês hoje vão entender o que Jesus tem tentado nos fazer perceber no dia de hoje. Desde o Evangelho da multiplicação dos pães, não sei se vocês estavam nessa missa, e outros evangelhos que temos visto no domingo, quer hoje nos mostrar e quer nos hoje revelar esse Evangelho. Porque afinal de contas, a palavra de Deus sempre é nos dita, não é? Numa missa, né? Através de uma pregação, através de um irmão, ou na sua leitura mesmo. É o Espírito Santo. E hoje São Paulo disse isso na segunda leitura: não contristeis o Espírito Santo. É exatamente o que pode acontecer se nós entrarmos nessa missa hoje e sairmos pensando a mesma coisa em relação a Jesus, a igreja e a Eucaristia. Contristar o Espírito Santo é não abrir o coração para as palavras de Deus, que são verdade, que nos traz vida. Quantos de nós não acreditamos na palavra de Deus? Dúvidas temos, mas uma dúvida sempre pode ser respondida se buscamos a Deus. O problema é que às vezes as dúvidas que temos em relação às coisas de Deus, nós vamos buscar respostas em coisas fora da igreja e fora de Deus, com pessoas que em nada têm intimidade com o Espírito Santo, que por isso mesmo contristam, ou seja, não abrem o coração ao Espírito. E meu irmão, é o Espírito Santo que quer te dar vida, é o Espírito Santo que quer te ensinar a ser pai, é o Espírito Santo que quer te ensinar a ser mãe, é o Espírito Santo que quer renovar a face da terra, inclusive a tua família. E se você escolhe dar ouvidos para que Deus explique as suas dúvidas a pessoas que são conduzidos por outros espíritos, o espírito humano, até o espírito demoníaco, ou o espírito simplesmente de achar que a vontade dele é a melhor e a inteligência dele é o que manda, estaremos perdidos. Por isso hoje Jesus nos convidou no Salmo. Não sei se vocês perceberam o que cantamos no Salmo de hoje: provai, provar, comer, ver, provai e vede o que o Espírito Santo pode fazer na tua vida se você abre o coração, o que o Espírito Santo pode revelar a você para que você seja uma pessoa melhor. Provai e vede. Quando a sua vida estiver difícil, dolorida, complicada, prova das coisas de Deus e você vai ver as coisas boas acontecerem. Por isso a primeira leitura de hoje, o profeta Elias, não é? O profeta Elias estava fugindo porque estavam querendo matá-lo, porque ele era profeta e falava a palavra de Deus, e porque as pessoas não gostavam que ele falasse a verdade. Inclusive a rainha da época, chamada Jezabel, quis matá-lo, e Elias teve que fugir. Como diz a leitura de hoje, fugiu e andou o dia inteiro sem comer, sem beber, no deserto calorento, com medo de ser morto, desesperado porque não tinha ninguém ao seu lado, sozinho, deprimido, tão deprimido que chegou num momento que ele não aguentava mais e como diz a primeira leitura, sentou debaixo de uma árvore e disse: Senhor, não aguento mais nada, melhor morrer. Não foi isso? Nós também não temos essa experiência na vida? Elias passou por isso porque estava fazendo bem. Quantos de nós às vezes reclamamos: mas eu só faço o bem e acontece tanta coisa errada comigo, Padre? Será que você só faz o bem mesmo? Não estou dizendo que Deus castiga, mas o sofrimento da vida, as dificuldades, a vida é dura mesmo. É dura, não é fácil não. Quem quer uma vida fácil, como dizia o meu pai, senta numa gelatina. É assim que meu pai falar? Quer vida mole? Senta na gelatina. Como diz o nordestino, a rapadura é doce, mas não é mole não.
A vida não é mole não, mas ela pode ser doce. Ela se transforma numa vida amarga se a gente prova de coisas amargas. Se na hora do seu desespero você busca o mal, se na hora da sua depressão, da sua doença, se na hora que você se sente sem saída, se na hora que você tem vontade de morrer como Elias tinha, em vez de você confiar em Deus, buscar Deus, você se afastou dele. O mundo é uma escola, meu irmão, não já dizem isso? O mundo é uma escola. Podemos aprender o que é bom e o que é ruim no mundo de hoje. O mundo de hoje é uma escola de maldade. E essa escola da maldade não tem tempo. É de manhã, de tarde, de noite. Não tem hora para fechar, nem para parar de ensinar. A escola do bem não. Essa só vai quem quer. Às vezes a gente, por qualquer problema, eu quando era criança, qualquer coisa eu queria faltar aula, né? Ah, está doendo aqui, hoje eu estou com febre, hoje eu estou tossindo para faltar aula, né? Para as coisas de Deus, assim, para a escola de Deus, às vezes a gente qualquer coisa, né? Na missa hoje não. Ah, hoje. Lá fora, o mundo não dá trevas, a vida é dura. As pessoas nos perseguem, nos caluniam, querem nos matar como queriam Elias. Mas olha que bonito aconteceu no Evangelho de nós, na leitura de hoje. Ele estava ali desejando a morte, mas o anjo do Senhor apareceu a ele e o tocou, dizendo: Elias, levanta. Não é isso que o Espírito Santo talvez queira fazer conosco hoje também, nos tocar com a sua palavra? Se você está aí meio chateado, amargurado, entristecido, desesperado, sem saber o que fazer, com medo, solitário, sei lá como você está hoje, se você estiver bem, melhor ainda, continue e persevera no bem, porque se estamos no bem, o mal vai estar se apresentar para nos tirar dele. Mas se estamos mal, é o bem que temos que buscar. E qual foi o bem que esse anjo ofereceu para Elias provar? O que o anjo disse? Meu filho, levanta, vai lá numa macumba que vai tudo certo, né? Não, levanta, Elias, vai lá fazer uma mandiga, vai lá, levanta e mata a rainha. Melhor se matar ela do que ela te matar. Qual foi o conselho aqui do anjo? Levanta. O que o anjo trouxe para ele? Pão. Come desse pão, levanta, come desse pão, para você continuar a caminhar. Fez isso 2 vezes. Elias se alimentou desse pão, o pão dos anjos, o pão que o anjo trouxe. Ele teve força para continuar a caminhar. E diz a palavra de que umas 40 dias e umas 40 noites sem ter fome, sem ter com força. É claro que Deus está nos dizendo: o que vem do céu, o que vem do anjo, o que vem do céu para que a gente prove é o que vai nos dar força. O que veio do anjo, que foi aquele pão que o anjo ofereceu, foi o que deu força para Elias. Não foi outra coisa não. Não foi superstição, não foi nada disso. Foi o que veio do céu, foi o pão que o anjo trouxe, que ele provou e pôde ver as suas forças sendo voltar a si, o ânimo, a esperança, a coragem, porque ele era um homem de Deus, acreditava em Deus. E é exatamente isso que Jesus tentou nos dizer no Evangelho de hoje. Qual é o pão que vem do céu hoje? Jesus nos disse: eu sou o pão do céu. Não é? Jesus disse: eu sou o pão da vida, eu sou o pão que veio do céu. E quem come deste pão, que é a minha carne, está aqui, o Evangelho está dizendo, viverá eternamente. O que aconteceu no Evangelho de hoje? Jesus falou que era o pão descido do céu, que era o pão da vida, que era a carne dele que ele ia dar para a gente comer. O que os judeus fizeram? Murmuravam, desacreditaram. E a mesma coisa acontece hoje ainda. Outrora eram os judeus murmurando e desacreditando Jesus de que ele estava na Eucaristia. Hoje em dia não são outros irmãos, felizmente nossos protestantes continuam a murmurar e a reclamar que Jesus não está na Eucaristia e não acreditar nisso. A história é a mesma. Outrora os judeus a murmurar, hoje felizmente são os nossos irmãos que não sabem ver, como nós católicos vemos, e às vezes também não vemos, que Jesus, que tem palavras de vida eterna e para quem nada é impossível, faz o milagre de se fazer presente pela mão de homens pecadores na presença da Eucaristia.
Mas isso às vezes é difícil entrar na nossa cabeça. É difícil saber e entender que a grande graça que nós temos, que é ter Jesus na Eucaristia. Nós tratamos Jesus no pão da Eucaristia, ou seja, na carne e no sangue dele, como se fosse qualquer outra coisa. Um pãozinho bento que eu vou comer é Jesus. Por enquanto ali é só... Ali não, está lá atrás. Está lá atrás, né? Por enquanto é só um pedaço de pão. Mas porque Jesus disse, fazer isso em memória de mim, Jesus se faz presente ali. Ah, Padre, então porque eu comungo tantas vezes, eu comungo, eu vou, e nada acontece. Será que você tem se aproximado da Eucaristia com amor, com reverência, com admiração, com carinho? Ou diante de Deus você tem respeito ou não se tem? O Padre nesse mês andou por tantos lugares que passou, celebrou missa em tantos lugares. É bonito ver algumas coisas, mas é feio ver outras. Vê como as pessoas participam da missa, numa adoração santíssima com frieza, distraídas, quando vão comungar sem nenhuma reverência diante de Jesus. Como quer que a Eucaristia, que é o pão do céu, realmente tenha efeito na tua vida? Quanto mais amor você tem por Jesus na Eucaristia, mais frutos e mais graças você vai receber. Se você se aproxima da Eucaristia simplesmente porque você é uma obrigação, porque você se diz católico e você acha que ele vai te dar força para alguma coisa, você só vai fazer Jesus perder tempo dentro de você. Jesus quer fazer muito dentro de nós. Jesus quer fazer o que São Paulo hoje tentou dizer lá para a comunidade dos Efésios. Toda a amargura, toda a irritação, toda a cólera, toda a gritaria, toda a injúria, tudo isso deve desaparecer do meio de vós. Desaparecer. Eu vos pergunto, na tua vida, na tua casa, na nossa comunidade, há amargura? Há irritação? Cólera, gritaria, briga, injúria, julgamento, ciúme, inveja? Existe isso? Existe. Se não existisse, pronto, não precisava nem de igreja. Mas existe. Mas Jesus está dizendo hoje que isso deve desaparecer do nosso meio. Desaparecer. Mas para que essas coisas ruins desapareçam do nosso meio, essa toda espécie de maldade desapareça do nosso meio, meus irmãos, quem tem que aparecer mais na nossa vida é Jesus. Quem tem que estar mais presente na tua vida é a comunhão da Eucaristia. Mas é tão difícil comungar, porque afinal de contas, para comungar tem que vir pelo menos a missa todo domingo. Segundo, tem que ser casado na igreja. Depois tem que confessar de vez em quando com o padre. É muito sacrifício para você. Agora, para Jesus morrer na cruz, ressuscitar, se fazer o milagre da Eucaristia ali, nas mãos de um pecador, isso não é sacrifício nenhum para ele, não é? Ele se sacrifica todo por mim, eu não se sacrificar por nada, para chegar até ele. E não é sacrifício não, hein? É graça. Porque quando vimos a missa domingo é graça, quando casamos na igreja é graça, quando confessamos é graça. Por isso, às vezes, realmente, essas coisas que estão no nosso coração não mudam, porque a gente não consegue viver no amor, como Cristo nos amou, como o São Paulo quer que vivamos. Por isso temos que pedir a Deus hoje, filhos, que realmente o Senhor Jesus Cristo nos ajude a amar mais Jesus na Eucaristia, ter mais admiração por Ele, mais reverência. Na igreja, na missa, numa adoração, a capela está ali. Será que viemos rezar para Jesus? Eu contava de novo de manhã na paróquia como uma criança doente me ensinou a amar a Eucaristia. Há 2 anos atrás eu celebrei uma missa numa paróquia que não era minha, era de outro padre. Até também serve para os pais. Nessa paróquia sentava o pai e o filho aí no primeiro banco. O filho tinha 10 anos quando eu celebrei a missa, tinha síndrome de Down, essas crianças com síndrome de Down, né? Especiais, né? E o pároco dessa comunidade tinha dúvidas de dar a Eucaristia para essa criança, porque para dar a Eucaristia para uma criança, para uma pessoa, precisa acreditar que Jesus está ali.
Se você não acredita que Jesus está ali, não vem nem comungar, por favor. Então ele tinha dúvida, porque a criança não sabe. A gente não sabe se a criança sabe ou não que Jesus estava ali. Interessante que na hora da comunhão, eu fui dar a comunhão, o padre estava preparando ainda as coisas no altar, a criança se levantou, o pai veio comungar, quando o pai sentou, a criança se levantou e ficou do meu lado como um coroinha. Pega a patena ali, não tem essa patena? Vocês já viram o coroinha? Fica com a patena assim embaixo Por quê? Porque a Eucaristia é um pedacinho que cair, né? Tem que não pode se perder, Jesus está ali. Toda amor, toda reverência. Só que não tinha coroinha com patena naquele dia. Aí ele veio e ficou assim com a mão. Assim, né? Ficou assim. Aí eu olhei até para o padre e disse: você tem dúvida que ele acredita? Interessante que ele podia estar repetindo os gestos dos coroinhas, né? Viu? Ele está repetindo. Mas era diferente. Ele fazia com carinho, fazia até melhor que os coroinhas. Aí qualquer gente vai ver isso, né? Com todo amor, com todo respeito. E eu fiz amizade com aquela criança e com aquele pai, né, a partir daquele dia. Essa criança estava internada até pouco tempo, veio a falecer, 12 anos, problemas de coração, porque geralmente quem tem síndrome de Down tem problema de coração, né? Infarto, esses problemas. E essa semana, o pai me ligou, esse mês, me pedindo que eu desse a comunhão para ela, porque ela não tinha feito a primeira comunhão, como entrou na catequese a partir daquele dia, ela não tinha feito ainda. Aí eu liguei para o padre dela e disse: olha, eu vou dar a comunhão para ele, tá bom? Ele disse: tá. Dei a primeira comunhão e a última para aquela criança. Isso é pedido do pai. Foi o pai que me ligou: olha, eu não posso fazer nada. E olha que bonito o pai fez. A mãe daquela criança faleceu um dia depois do nascimento dela, com complicações lá no parto. Ele é um professor muito bom, estava na universidade, em colégios, e ele conseguia, e tinha uma muito dinheiro, porque dava muita aula. O que ele escolheu? Dar poucas aulas, ter o necessário para estar mais tempo com o filho. Ele tinha o necessário, ele vivia numa casinha simples, tinha uma casa bonita, grande, carros, um carro simples para levar o filho no médico, para comprar os remédios, uma casinha menor, mas para estar mais tempo com o filho. E bonito quando ele me ligou e disse: olha, eu não sei fazer mais nada para o meu filho, o que eu fiz. Mas Deus tocou no meu coração que falta fazer uma coisa por ele, que ele receba a Eucaristia. Que pai é esse, né? Bendito pai que entendeu que tem que levar os filhos para junto da Eucaristia. Bendito pai que percebeu que aproximar os filhos de Jesus é a melhor coisa que ele pode fazer para o filho. Bendito pai que entendeu que não é só colocar dinheiro em casa, trabalhar e não ter, ficar junto com os pais, junto com o filho, é a solução. Bendito pai que realmente aproximar, se os pais tivessem levar as crianças para junto de Jesus e ser um exemplo. Porque qual é o maior questionamento de uma criança para um pai em relação à primeira comunhão? Ah, meu pai não comunga porque eu vou também. Não é? Ele não vai, eu vou. Então não tem importância para ele, não vai ter para mim também. Afinal de contas, o filho vê no pai sempre um herói, né? Hoje em dia está difícil. Antigamente, a gente perguntava a uma criança o que ela queria ser quando cresceu, o que ela respondia? Igual a meu pai. Hoje está difícil. Hoje ele quer ser igual o Harry Potter, hoje ele quer ser igual não sei quem, ele quer ser igual não sei que lá, menos igual ao pai. Infelizmente. Duro saber disso. Porque os pais não estão presentes, não levam a presença de Jesus para a vida dessas crianças. Por isso é importante, papais e mamães, e nós todos estamos juntos de Deus, é Jesus, na Eucaristia, que presente que pode nos dar força para saber o que fazer, como nos comportar e vencer as dificuldades. A Eucaristia é a solução e a razão do mundo, tenha certeza disso. Se as pessoas descobrirem que participando da missa, adorando o Santíssimo Sacramento, vindo à capela, o mundo seria melhor, eu tenho certeza. A artimanha do demônio foi fazer com que as pessoas não acreditassem na Eucaristia, outras igrejas não acreditassem na Eucaristia. E nós que somos católicos não acreditemos, mesmo que as palavras de Jesus sejam bem claras. Eu sou o pão da vida, com
comer dessa carne, desse sangue, viverá eternamente. Provar disso, viverá eternamente. Mas prova estar com Jesus ali todo domingo, até mais vezes. Vê, persevera. O problema é que a gente vai um dia e não vai outro. Prova, você já provou tanta coisa na vida, você alimentou o teu coração de tanta besteira, de tanta coisa que não devia ver, você tem alimentado a tua vida com coisas que não devia ver, com porcaria, com conversa que não tem nada a ver. Você tem alimentado o teu coração, os teus pensamentos com tanta coisa que não tem nada a ver, lendo besteira, ouvindo besteira. Alimenta o teu coração de Jesus, da palavra de Deus. Você não vai ver, senão você vai ver o bem acontecer na tua vida. O mal acontece porque ele achou espaço. E o mal não é educado, não. Abriu um espaço, ele entrou. O bem não. O bem espera você abrir as portas para entrar. É assim que Jesus age. Então vamos pedir a Deus hoje que realmente nós possamos abrir o nosso coração para entender a grande graça que Jesus quer entender hoje. Porque eu e você que somos filhos desse Pai do céu, graças a Deus temos um Pai do céu. É o que eu dizia para uma criança, eu já contei para vocês, né? Um dia veio me correr e me abraçou as pernas e gritou forte: olha, meu pai foi embora! Meu pai foi embora! Porque o pai tinha se separado da mãe, né? Ele gritava e chorava. Aí eu baixei para ele e disse: olha, meu filho, fique calmo. O seu pai aqui na terra pode ter ido embora, mas no céu nunca vai te abandonar. Você faz o seguinte: continua vindo à missa e reza para o Papai do céu abençoar o seu lugar na terra. Quem sabe um dia ele volta. A criança parou de chorar, disse para mim também: pai, você também é meu pai. Tá bom, filho. Ou seja, temos esse Pai do céu. Somos filhos. E os filhos de Deus não nasceram para viver se arrastando. Não nasceram para comer, como vocês dizem, o pão que o diabo amassou. Nasceram para comer o pão que Deus preparou, a Eucaristia. Deus nos faça entender isso hoje. E hoje, como tenho feito nas minhas comunidades, eu quero fazer com vocês também. Se padre quer dizer pai espiritual dessa comunidade, hoje eu faço como todo pai faz com o filho quando ganha um presente. Como meu pai fazia comigo. Hoje eu lembrei isso para ele. Lembra quando eu ganhava um presente, pai, de alguma pessoa, eu todo tímido ficava, né? Aí que meu pai falava: como vocês falam para os seus filhos, ele ganha um presente e não fala nada? Como você fala? Assim que faz? Como você fala, filho? Obrigado. Não é assim? É assim que vocês fazem com os filhos. É isso também que eu quero ensinar para vocês hoje. Diante de Jesus, que morreu por nós, e está na Eucaristia, toda vez que a gente quiser celebrar uma missa, estar no sacrário, para a gente ter força para caminhar, como que se faz? Com esse presente que a gente ganhou. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Que sem Eucaristia eu não sei o que seria de mim. Eu posso dizer, eu não seria padre já há muito tempo. E eu já teria querido morrer igual ele já há muito tempo também. Às vezes dá vontade de ficar em padre Marcos, ele pode me levar. Mas eu lembro que posso celebrar a missa, que posso comungar. E o anjo me toca e diz: olha, vai comungar, vai lá no sacrário. Um monte de sacrário na tua vida, filho. Essa. Aí as forças voltam. Não, o pai tirou férias. Se o pai deixasse de celebrar a missa, era pior. Não deixei de celebrar a missa uma vez por dia. Entendi que celebrei 2 até 3. Mas a Eucaristia é meu descanso. Sem ele não dá. Que você possa entender isso hoje também, meus filhos. Nosso Senhor possa nos fazer entender isso. E a gente possa buscar com mais força Jesus. É isso que Jesus tentou hoje chegar a nos fazer entender. É isso que Jesus hoje nos tentou fazer, mostrar e ver. Deixemos Deus nos tocar como Elias. Deixemos Deus nos oferecer como ofereceu Elias, o pão do céu, o pão dos anjos. Mas nos preparemos para ter amor suficiente para receber as graças desse amor ilimitado e não tem como medir que Deus nos dá a cada Eucaristia. Deus nosso Senhor nos faça entender isso hoje, que a palavra de Deus possa ter nos feito refletir mais sobre o nosso amor pela Eucaristia. A gente não possa mais contristar o Espírito Santo,
mas acreditar nas palavras de Jesus, hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.